Eu venho documentando todo o processo que eu estou fazendo para transformar a minha vida na vida que eu desejo, numa vida melhor, mais próspera, mais feliz. E eu sempre dou como referência os livros que eu estou lendo, principalmente o Kybalion, que eu acho que é a base para a gente começar a entender o funcionamento desse mundo, das energias e do universo. E eu percebi que algumas pessoas têm um pouco de dificuldade ou em acessar o livro ou em compreender sobre o que o livro fala. Eu resolvi dar uma pincelada de uma maneira geral, abordando um pouquinho dessas leis, mas para mostrar de uma maneira mais prática como que isso funciona na vida da gente. Como que você sai dessa vida onde você é o seu próprio carrasco, onde você sofre porque você escolhe viver essa realidade, mesmo que inconscientemente, mas escolhe viver essa realidade. A gente pode parecer meio maluco quando começa a abordar esse tipo de assunto, principalmente para quem ainda não pesquisou nada a respeito, nunca estudou sobre isso. E para não ser tão maluco, eu vou esclarecer para vocês como que isso funciona. Vamos lá, começa pelo princípio do eu sou. Quem você realmente é? Quem realmente eu sou? Quando alguém te pergunta quem é você, lógico, você vai responder, eu sou fulano, filho de fulano, tua profissão, talvez engenheiro, mecânico, enfim, qualquer que seja a maneira como você se identifica. E beleza, isso é válido em um certo contexto, mas eu estou perguntando isso de uma maneira mais profunda um pouco. Quem é você de verdade? Eu vou te dizer quem sou eu. Eu sou Davi Pereira, sou filho da Dona Valéria, sou tatuador, sou desenhista, sou eletricista, instalador de ar-condicionado, sou casado, tenho 2 filhas, enfim. Essa é a minha vida, sou eu no mundo físico. Mas acima disso, quem sou eu? Eu sou a minha mente? Eu sou as coisas que eu penso e que eu sinto? A mente, ela é só uma ferramenta do corpo. Assim como o pulmão respira, o cérebro pensa, o coração bate, o estômago faz a digestão, digere, né? Então o cérebro pensa, ele é uma parte do corpo que tem a função de pensar. A gente consegue controlar e analisar o que o cérebro está pensando? A gente consegue. Se você parar para prestar atenção no seu dia a dia, nos pensamentos que você tem, nas coisas que passam pela sua cabeça, nem tudo é você que está pensando. Tem pensamentos intrusivos que simplesmente acontecem reagindo ao que está acontecendo no dia a dia. E você consegue observar eles, meio que de longe. Então, se você consegue observar o seu cérebro trabalhando e ver esses pensamentos e analisá-los, você não é o seu cérebro. Você é a consciência que está por trás disso, analisando o seu cérebro funcionando como mais uma parte do seu corpo, assim como o seu coração, seu pulmão e tudo mais. Faz sentido? Se você fosse o seu cérebro, você não conseguiria se analisar externamente. Então, como você faz essa análise, você é a sua consciência, que não está no mundo material, presa nesse mundo físico que a gente tem hoje. E qual que é a diferença, né? Tudo no universo é energia. Você é essa consciência porque você vibra em uma frequência mais alta. E tudo no mundo físico vibra em uma frequência mais baixa. Tudo que vibra em frequências mais baixas se densifica, se solidifica. Você, a gente é composto da mesma energia que essa caneta, por exemplo, que essa parede, que esse celular. Todo mundo é composto por átomos. Basicamente é a mesma energia. Certo? Elétrons, prótons, nêutrons, vibrando em frequências diferentes. Alguns em frequências mais altas se tornam sublimes, outros em frequências mais densas se tornam sólidos. E tem a questão dos fluidos e tudo mais, mas tudo é energia. A minha voz vibrando e chegando até o microfone, que no caso está aqui, é energia. Meu corpo está emitindo. E isso, inclusive, é muito importante na criação da realidade que você quer. Daqui a pouco vai fazer sentido, você vai entender. A gente escolhe a realidade que a gente quer viver e, portanto, muitas vezes a gente acaba escolhendo inconscientemente sofrer. Só que a partir do momento que a gente começa a entender esse mecanismo, a gente passa também a ter a opção de mudar essa realidade, de trazer coisas melhores, de realizar coisas melhores. Mas como? Eu acabei de falar que a nossa voz é uma vibração de energia que eu estou emitindo e sendo captada pelo microfone e por tudo à minha volta. Assim funciona com outros tipos de vibração. O nosso corpo e a nossa mente, eles emitem uma vibração. Já ouviu falar de aura? A aura é um exemplo. Seria o nosso corpo sutil.
Nós temos o nosso corpo físico, o nosso corpo sutil, que é a nossa aura, que é a emissão de vibrações, que pode ser captada por uma câmera específica, da qual eu não me lembro o nome agora, mas existe comprovadamente na ciência um aparelho que consegue visualizar a aura das pessoas e identificar as cores dessa aura. E as cores são classificadas em frequências diferentes que significam coisas diferentes. Então não é só misticismo, não é só conhecimento, não é só... enfim, é real, tá bom? E a ciência está começando a compreender e a poder comprovar isso. Vamos lá. Você tem o seu corpo sutil e você tem o seu corpo sublime, que é a sua consciência lá, que está vinculada a esse corpo físico para que a gente possa viver essa experiência. Esse corpo físico, ele é carregado de experiências e o cérebro registra e é programado por elas. Mas ele não é você, você é a consciência que observa. Essa consciência consegue interferir no que o cérebro pensa. Você escolhe pensar determinados tipos de coisa. E aí você escolhe a realidade em que você vive. Porque ao escolher pensar e sentir determinadas coisas, você vibra diferente e emite isso para o mundo à sua volta. E você atrai para a sua vida o que é semelhante ao que você emite. Começou a fazer sentido? Conforme você vai melhorando a qualidade dos seus pensamentos, ou usando a sua consciência para pensar nos seus pensamentos, para monitorar os seus pensamentos, e organizar eles de uma forma mais positiva, procurando pensamentos e sentimentos, porque pensamentos geram sentimentos. Quando você está numa situação onde você está tranquilo, de repente você começa a pensar, vamos supor que você está caminhando e você vai entrar em um ambiente escuro, meio sombrio, meio tenebroso. A sua mente automaticamente vai imaginar o que tem lá dentro. E dependendo do tipo de coisa que você imaginar, você vai disparar o seu corpo inteiro. As mãos vão começar a suar, o coração acelera, porque você imaginou algo negativo. E você está sentindo o quê? Medo. O estado de sobrevivência. Seu corpo está se preparando para reagir, lutar ou correr. Você criou toda essa reação física com um pensamento. Que muitas vezes você pode entrar naquele lugar e simplesmente não ter nada. Mas você realizou fisicamente a consequência daquele pensamento. Um pensamento de algo que só existia na sua mente. E assim funciona para coisas maiores e mais amplas. Entendeu? Você tem que manter a sua mente sempre pensando e o seu coração sempre vibrando energias positivas, como gratidão, amor, respeito. Quando você eleva o nível de vibração, você melhora a sua emissão. E você vai automaticamente melhorar o que você atrai. Ah, cara, é muito fácil falar isso quando você está com a vida resolvida, quando está tudo bem. Quem me conhece sabe que eu não estou com a vida resolvida. Quem me conhece ou me acompanha um pouco mais de tempo sabe que justamente o que eu estou aprendendo e compartilhando aqui é justamente porque eu estava numa situação difícil, complicada, cheio de problemas. E ainda estou com alguns deles, mas estou caminhando, progredindo, superando, melhorando a mim mesmo para que eu possa atrair para mim uma vida melhor, construir, realizar, cocriar, concretizar, qualquer que seja a palavra. Mas eu estou me aperfeiçoando aqui e lá na minha consciência para que eu possa viver uma vida mais plena e cuidar melhor da minha família, proporcionar experiências melhores para todos ao meu redor. Dessa maneira eu me torno uma pessoa melhor. Consequentemente, eu melhoro o meu mundo. Por que eu falo meu mundo? Porque nós todos vivemos no mesmo planetinha Terra. Mas dentro desse planetinha Terra existem infinitas possibilidades, infinitas realidades diferentes. Isso sem falar na possibilidade das dimensões. Vamos abordar só a nossa dimensão densa, baixa aqui, do que a gente está consciente, do que a gente pode tocar, ver. Mas eu acredito também na possibilidade das dimensões, dos múltiplos eus, mas isso é um assunto para outro vídeo, um assunto mais longo. Eu consigo, nessa minha realidade, me conectar com coisas melhores e fazer com que elas façam parte do meu mundo. Quando eu só fico vendo noticiário onde fala sobre tragédias, guerras, bombas,
gente sofrendo, fome no mundo, criminalidade, e eu vou enxergando aquilo e como real e trazendo para o meu dia a dia, o que eu estou fazendo? Eu estou alimentando baixa frequência. E não é por acaso que a gente só vê esse tipo de coisa na televisão. Quando a gente vibra em baixa frequência, a gente perde o poder de acreditar em nós mesmos, de criar a nossa própria realidade. Fica fácil que as outras pessoas projetem a realidade delas, a visão de mundo delas em cima da gente. Agora, quando você sabe do poder que tem, quando você seleciona o que você vai acreditar, o que você vai trazer para a sua vida, quando você escolhe o que você vai pensar e o que você vai sentir, e portanto o que você vai criar, ninguém te controla. Como é que você vai ser manipulado se você entende o que a pessoa está fazendo, se você sabe que você tem o poder para criar a sua própria realidade? Assim como eles estão criando uma realidade diferente para as pessoas que não sabem, você também pode criar a sua e ainda instruir e ajudar as pessoas que estão ao seu redor. Eles têm medo desse tipo de poder. Aí você vai me perguntar, mas quem são eles? Cara, esse tipo de conhecimento, tem gente que conhece ele há muito mais tempo. Tem gente que conhece, inclusive, de maneira mais profunda e mais completa do que eu. Eu sou só um aprendiz. Muito mais profunda. Só que nem todo mundo usa isso para o bem. Tem gente que usa isso para adquirir poder, para subjugar as pessoas, para transformar o mundo na maneira como eles acham que é conveniente para eles. E quando você não tem o conhecimento, você se torna vítima. Deu para entender? É por isso que toda vez eu bato em cima do Kybalion. Quando eu faço algum conteúdo que tem alguma coisa sobre transformação, eu falo, gente, começa a ler o Kybalion. Eu indico o Kybalion, coloco na descrição. Porque é um livro que transforma a sua mente. Ele, em poucas páginas, é um livro pequenininho, mas ele tem um conhecimento tão poderoso que liberta a pessoa. Quando você lê, se você lê a primeira vez, pode ser que você não entenda. Vai depender do seu grau de esclarecimento sobre isso. Mas se você não entendeu, leia de novo. Leia com calma, se fazendo perguntas. Ah, eu não entendi muito bem essa frase. Volta nela, lê, pensa a respeito. Para de ler naquele dia, grava aquela frase na sua mente e vai digerindo ela. Pede sabedoria para o seu eu superior. Ele vê todas as possibilidades. Ele está um plano acima. Ele vibra numa frequência mais alta, mais elevada. E está conectado com coisas que o nosso corpo físico nem pode perceber. Porque a gente percebe a realidade através dos nossos sentidos. E um pouquinho além, na verdade, mas para isso você tem que abrir um pouquinho mais os seus olhos. Maneira de falar, né? Não é com a visão. Você tem que estar um pouco mais sensível às energias. Tudo isso vai vindo com o esclarecimento, quando você começa a ligar os pontos. E o Kybalion vai te ajudar demais nisso. Você vai ver que é um livro espetacular. Depois vem outros. Corpus Hermetic, com os tratados sobre magia. E a magia, quando a gente fala magia, não é no sentido de... Igual a gente vê no cinema, a bruxa com o caldeirão, jogando pedaço de bicho lá dentro. Não é isso. Magia é tudo que manipula energia. Tudo no universo é constituído por energia. E quando você aprende que você não só é feito de energia, mas tem uma consciência que te permite manipular essa energia, emitir e receber de acordo com a sua vontade, de acordo com o que é bom e conveniente para você, você se torna o quê? Um mago. Todo mundo, na verdade, já é. Só que as pessoas usam isso sem saber, sem consciência. E quando elas ficam falando que ganhar dinheiro é difícil, a minha vida é sofrida, tá difícil viver. Alguém te pergunta, e aí, beleza? Você fala, rapaz, tô na correria, tá foda hoje tá complicado. Você tá cada vez mais reforçando que vai tá foda na tua vida. Tá complicado sempre. Porque você só tá enxergando esse lado da vida. Não aconteceu nada de bom, nada que você possa ter gratidão hoje. Eu acordei com saúde, eu fiz todas as refeições hoje. Eu tive um dia de trabalho muito bom, onde eu consegui concluir a minha tarefa, terminei o meu dia sem me machucar, fiz amizade, conheci gente diferente. Eu sou grato por tudo isso. Olha que saúde que eu tenho. Eu já passei dos 40, cara, e eu tenho mais saúde do que muita gente de 20. Eu sou grato. Eu amo a mim mesmo. Eu amo o mundo.
E esse tipo de afirmação real e sentimento real está transformando a minha realidade. Isso manipula a energia do meu corpo, a energia que eu emito e a energia que eu recebo. Parece muito simples para ser verdade, eu sei disso. Mas se você ler e se você aplicar na sua vida, você vai ver que faz sentido. Se você está com preguiça de ler, não tem problema. Eu pretendo fazer daqui a pouco uma sequência de vídeos pegando capítulo a capítulo, pegando cada uma das leis e fazendo um resumão, tentar explicar para vocês de uma maneira curta e resumida como funciona. Porque tem gente que não gosta de ler. Eu te aconselho a mudar isso, inclusive. É outra coisa, o conhecimento liberta. A hora que você começa a conhecer várias coisas diferentes, estudar um pouquinho daqui, um pouquinho dali, no começo é difícil, pouco a pouco você vai absorvendo as informações e as coisas vão se conectando. Você vai percebendo que o hermetismo tem a ver com a filosofia, que tem a ver com a religião. Nesse ponto elas concordam, aqui talvez nem tanto. Qual que está certo? Peraí, esse aqui me mostra que esse aqui para mim faz mais sentido. Você vai pegando os conhecimentos e fazendo umas conexões absurdas que te levam a ser o quê? Mais inteligente, mais capaz de perceber a realidade do mundo, de entender quando alguém está tentando te manipular, quando alguém está tentando te conduzir a viver da maneira que eles querem, que eles acham conveniente. Você pensa que está livre, que é livre, que escolhe todo dia com liberdade. Mas você segue um condicionamento implantado na sua mente através da mídia, através dos jornais, através do cinema, da música, através de tudo. A cultura molda o comportamento de uma sociedade. Quem domina a cultura implanta a visão de mundo. E quem implanta a visão de mundo determina como as pessoas vão reagir e agir sobre determinados aspectos da vida. Tudo isso, de certa forma, é magia, porque as pessoas estão de longe determinando como você vai ver o que acontece no Caribe, como você vai enxergar o povo chinês. Eu tenho uma visão sobre o chinês. Chinês é isso, isso, isso. Você já foi na China? Você já conversou com as pessoas na rua? Ou você está baseando o que você sabe, o que você sente pelo povo chinês, pelo que você viu na notícia? Ah, e o povo americano. Americano é tudo arrogante. Quem te falou? Você já foi lá? Ou você está acreditando numa visão que você teve por causa de poucas experiências que foram compartilhadas, muitas vezes com o intuito de fazer as pessoas pensarem isso? Porque quando você absorve uma informação dessa, isso foi só um exemplo, pode ser contra judeu, pode ser contra os palestinos, pode ser contra russos. Eu comecei a estudar russo um tempo atrás e eu tinha um monte de coisa na minha cabeça sobre o povo russo. Quando eu comecei a estudar russo, automaticamente você começa a procurar um pouco da cultura local. Música, seriados, livros, para que você possa ter mais conteúdo para estudar. E eu descobri tanta coisa legal sobre a Rússia. Pensa num povo legal. Ah, eles realmente são um pouco mais sérios do que a gente brasileiro, né? Brasileiro é um povo fora do normal, a gente é o máximo. Ó, que ego, hein? Mas enfim, o povo russo é feliz, cara. O povo russo canta, comemora, se diverte, chora quando sofre. Não é aquela geladeira que é pintada para nós no cinema, na literatura. Tudo que a gente sabia sobre eles, eu pelo menos, até eu começar a estudar e me aprofundar um pouco por minha própria conta, era enviesado. Foram filmes feitos pelos inimigos deles na época da Guerra Fria, que até hoje, de certa forma, são adversários, mas eu não acredito que tanto quanto na época da Guerra Fria, né? Mas enfim, é possível de longe a pessoa manipular o que você vai sentir sobre certos aspectos da vida. Isso é mais uma prova do que eu tô te falando. Se as pessoas de longe conseguem manipular o que você vai vibrar e como vai ser a sua vida, você também tem esse poder. Principalmente você tem esse poder. Tira o controle da mão dos outros, das mãos dos outros, e traga ele para as suas mãos. Mas não para essas mãos, para as mãos da sua consciência. Assuma, entenda que você é a consciência que observa a sua mente e o seu corpo vivendo nessa realidade. Você não é esse cara que está aqui preso num trabalho que não gosta, sofrendo e reclamando. Você é a consciência e a consciência tem o poder de mudar. Beleza?
Não esquece disso. Se inscreve no canal, compartilha aqui a sua experiência, se você já tinha um pouco dessa visão ou se está sendo novidade para você. E se você quer ver o Kybalion lei por lei, uma em cada vídeo, explicada. Eu estou planejando fazer isso porque eu terminei finalmente de ler ele, estou fazendo minhas anotações, revendo as coisas que eu já tinha escrito, organizando os pensamentos, para poder compartilhar uma coisa bacana, uma coisa legal com vocês e não só mais um conteúdo repetido gerado por IA. É um livro complexo, embora seja pequeno, muito profundo, mas com um conhecimento libertador. Eu vou deixar o link dele na descrição, caso você se interesse por conhecer. Beleza? Valeu, forte abraço, até a próxima!